Olá, eu sou Tatiane Fuji, sou nutrigeneticista e coordenadora do Grupo de Inteligência Genética do Centro de Genomas. Se você não viu o nosso primeiro vídeo dessa série, eu te convido a olhar, a ver esse vídeo, compartilhar, deixar o seu joinha e nos seguir nas redes sociais. Se você já fez tudo isso, então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu quero comentar com vocês a respeito da composição do fio, a composição desse cabelo, para que então nós consigamos justificar a importância do estado nutricional desse indivíduo. Quando nós falamos a respeito da composição química desse fio, nós lembramos que esse fio ele é composto por carbono, por hidrogênio, por nitrogênio, por oxigênio e também por enxofre. Cerca de 85 a 88% da estrutura desse fio se refere ao conteúdo de proteínas, que nós chamamos de queratina. E dessas 85 a 88%, aproximadamente 27% se refere aos aminoácidos essenciais. Aminoácidos que o meu corpo não consegue produzir, que o nosso corpo não tem condições de produzir e que eles são necessários, são essenciais, assim como o nome diz, a partir de uma alimentação equilibrada e saudável. Ora, se nós somente justificarmos pela composição desses fios, eu já entenderia que ter um bom estado nutricional está totalmente associado a ter uma saúde capilar ótima. Mas não é tão simples assim, não é mesmo? Quando nós pensamos em status ou melhora dessa saúde capilar, outros fatores também podem influenciar. Na aula anterior, nós comentamos a respeito dos fatores genéticos que podem influenciar, mas também fatores ambientais, como de repente uma química que foi colocada sobre essa fibra capilar, ou então alguma alteração física que também foi influenciada. E isso faz com que todo esse estresse, toda essa demanda gerada por essa estrutura promove então algumas alterações que podem ser alterações que sinalizam, ou seja, podem sinalizar um estresse, podem sinalizar um processo inflamatório, se tiver principalmente uma doença autoimune de base, ou podem simplesmente sinalizar que algo ali está afetando a saúde capilar. Quando nós falamos em saúde capilar, é importante nós pensarmos na conjunção ali dos profissionais que assistem esse paciente. Então, do ponto de vista nutricional, sabemos que o nutricionista, o nutrólogo, médicos de outras especialidades conseguem contribuir com a adequação de nutrientes específicos. Do ponto de vista de dieta, o nutricionista é o profissional mais capacitado. Mas e do ponto de vista da nutrição out, que é a nutrição de fora para dentro? Nós conseguimos colocar ali uma dieta para que esse indivíduo ele tenha um consumo adequado e a nossa hipótese, a nossa pretensão é que ele consiga também ter uma boa biodisponibilidade, que é um ponto que nós vamos comentar mais a seguir. Mas e a nutrição out? A nutrição out, ela provém de tratamentos vetoriados, de tratamentos out, que vão então potencializar essa saúde capilar. Muitas vezes o indivíduo tem uma alimentação ótima, muitas vezes ele tem uma biodisponibilidade de nutrientes excelente, mas ele precisa então ter um cuidado externo, e esse cuidado externo, o terapeuta capilar, o tricologista, o visagista, ele consegue então auxiliá-los não somente na saúde, mas também no embelezamento desse fio. Quando nós pensamos então que recentemente alguns trabalhos mostraram que em alguns tipos de alopecia, como a alopecia androgenética, o indivíduo ele tem uma particularidade em relação às bactérias que podem estar presentes, microbioma desse couro cabeludo, nós entendemos também que existe uma relação que pode ser uma relação mais direta. Como eu digo pode? Eu digo pode porque a ciência ela não está totalmente elucidada a respeito dessa temática. Então, quando a gente pensa que em alguns tipos de alopecias nós podemos encontrar bactérias que são bactérias que estão presentes no nosso intestino, então existe uma comunicação importante entre esses fatores. Quando nós pensamos na biodisponibilidade dos nutrientes, nós estamos projetando uma otimização e uma utilização adequada desses nutrientes, que muitas vezes não é só pela quantidade ou pela qualidade do alimento que a pessoa ingere, mas principalmente pela maneira como ela metaboliza esse alimento. Antigamente dizíamos que o indivíduo ele era reflexo ou ele era o que ele comia, aquela frase que todos nós conhecemos, você é o que você come.
Hoje nós estamos repensando essa frase, porque você é além daquilo que você come, você é aquilo que você consegue metabolizar. E desse ponto de vista, pensar na saúde intestinal é fundamental. Eu comentei também que um tipo de alopecia que nós conseguimos trabalhar do ponto de vista nutricional de forma otimizada é a alopecia areata. Na alopecia areata, nós temos alterações do sistema imunológico que passam então a não identificar essas células como células self, como células do próprio organismo, e aí elabora uma resposta pró-inflamatória em relação a esse tipo celular e provoca então um aumento dessa resposta inflamatória, levando a dor no couro cabeludo, levando a algumas regiões em que a gente tem algumas falhas nesse crescimento. Então tudo isso importa do ponto de vista nutricional, principalmente se tiver uma relação com a metabolização de alguns nutrientes específicos. Então eu consigo imaginar esse paralelo. Pensando nisso e pensando nesses estudos mais recentes, como tudo na ciência está em ascensão nesse sentido, nós podemos então imaginar que existe um fator muito relevante em relação à identificação dessas bactérias e também a favorecimento de alguns fatores que podem envolver toda essa temática, como por exemplo, será que se eu repor um determinado tipo de bactéria, um determinado tipo de micro-organismo nesse couro cabeludo, eu tenho uma melhora dos resultados? Será que eu posso ter isso como perspectiva? Isso fica com a ciência para responder. Mas o que a gente sabe hoje, o que a gente já tem muito bem documentado do ponto de vista científico, é que se você tem uma modulação de microbiota, se você consegue otimizar nutrientes, logo esses nutrientes chegam nos tecidos-alvo, onde eles têm que atuar. E na fibra capilar, no bulbo capilar, também sendo um tecido importante, um tecido-alvo, nós conseguimos também atingir com uma nutrição adequada. Só que mais do que uma nutrição adequada, nós somos únicos, somos exemplares únicos, nosso genoma é único, então nós precisamos e nós merecemos um tratamento totalmente personalizado. Se você não conhece esse tratamento personalizado, não perca os próximos vídeos, porque você então conhecerá a nutrição personalizada, a Nutrigenética.